Então, a leitura é do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Socorre a ti mesmo, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Mateus 9:35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastalgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não sobrecarregues os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Tenhamos todos muita paz. Obrigada, Rita. Renata, para a nossa prece inicial, por favor. Boa tarde a todos. Vamos fechar os olhos e orar. Que Deus, com sua infinita bondade, e Jesus, nosso irmão e mestre, possam estar conosco nessa tarde de estudo e oração. Que possamos ser intuídos e protegidos para que conseguimos levar aos nossos irmãos queridos a paz e o amor que Jesus nos ensinou. Que assim seja. Que assim seja. Bom, nessa tarde nós estamos novamente felizes, porque o convidado também é muito especial, é o nosso querido Marcel Mariano. Boa tarde, Marcel. Oi, Fátima, muito boa tarde para você, para os amigos da FABEM, os amigos de Vila Velha, nossos votos cordiais de muita paz para todos nesse encontro, Sim. No dia 1º de maio, dia do trabalho. Sim. Gente, Marcel é trabalhador da Federação Espírita do Estado da Bahia, trabalhador também do Centro Espírita Caminho da Redenção, é voluntário do MVP, Movimento Você e a Paz. Fiquei até curiosa sobre esse movimento, Marcel. Depois você me conta aí, hein? Para eu contar para o povo também. E o Marcel, ele é médium, e através dele a gente recebe as maravilhosas mensagens da benfeitora Marta. Marcel, querido, vou passar a palavra para você, porque eu sei do seu tempo hoje e a gente quer aproveitar ao máximo você conosco. Meus amigos, minhas amigas, caros internautas que nos acompanham no Facebook, no Instagram,
pelo YouTube, estão acolhidos nesta sala do Zoom, nos permitindo o intercâmbio virtual ante a impossibilidade do intercâmbio material, presencial mais intenso. Nossos votos cordiais de muita paz para todos. No ano 2000, 21 anos atrás, a Federação Espírita do Estado da Bahia, FEEB, realizava, como era habitual no mês de outubro, fim de outubro, início de novembro, mais um dos seus tradicionais congressos espíritas, cuja periodicidade àquela época eram sempre de 3 em 3 anos. Mas aquele era um ano especial, porque nós estávamos realizando, no mês de março, uma atividade que tinha sido proposta a nós outros, trabalhadores da FEEB, pela Federação Espírita Brasileira, pela Federação Espírita Portuguesa. Nós realizássemos em março daquele ano um evento que ficou na história com o nome de Conferência Espírita Brasil-Portugal. Porque o objetivo desta conferência era homenagear o nosso país. Naquele ano, 2000, estava exatamente completando 500 anos de descoberta ou de posse da coroa portuguesa, quando Pedro Álvares Cabral e suas naus, suas caravelas, chegaram na região de Porto Seguro, especialmente a região denominada Coroa Vermelha, ali se instalando para começar o procedimento que este país viesse a representar mais tarde o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Portanto, naquele ano, governava o Brasil o presidente Fernando Henrique Cardoso, que determinou ao Ministério da Educação e Cultura que considerasse que todo o evento realizado naquele ano de 2000, que homenageasse o Brasil, entraria para os livros didáticos de História do Brasil. Então, nosso congresso, ou nossa conferência Brasil-Portugal, ali estava. A FEEB fez apenas a logística e a organização no Centro de Convenções da Bahia, hoje já desativado, porque a programação e os oradores convidados, todos eles estavam vinculados ou à Federação Espírita Brasileira, à Federação Espírita Portuguesa. O que eu sei é que fiz parte dele. Aquele magno evento teve 53 oradores convidados, os mais expressivos do Brasil, entre os quais Divaldo Franco, que fez a conferência de abertura e fechadura, e também José Raul Teixeira. À época, não tinha ainda, nem de longe, sofrido o acidente há 7 anos atrás, que o impossibilitou de continuar com suas atividades de disseminação da palavra espírita pelo verbo. Portanto, vieram de Portugal, presidente da Federação Portuguesa, trabalhadores, diversos oradores vinculados àquela federativa na Península Ibérica. O evento foi tão magno, o espírito Joana de Ângeles, provavelmente ali pelo mês de janeiro, fevereiro, antecipou o seu livro Despertar do Espírito. Esse livro nos marcou, a todos nós nos marcou, porque ele foi lançado naquela conferência. Portanto, o livro tem 21 anos. Eu tenho ainda um exemplar, a primeira edição, que substancia aquele lançamento onde, no prefácio, numa nota de rodapé, a nobre benfeitora, coordenadora de nossa casa, Centro Espírita Caminho da Redenção, Mansão do Caminho, ela identifica o lançamento do livro com aquela homenagem que se fazia aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Adquirindo o livro e ainda morando no interior, quando voltei à minha cidade, distante 500 quilômetros da capital, foi que eu pude notar a riqueza da obra. Ela se vale da parábola do filho pródigo,
muito bem trabalhada pelo evangelista Lucas, no seu capítulo 15, nos versículos de 11 a 32, quando Jesus, em determinada ocasião, aquietou a massa de apóstolos, os 12 amigos que o seguiam fiéis, para narrar uma das mais curiosas parábolas. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. E eis que, num determinado instante, o mais novo, arrebatado pelo sonho, idealista, aventureiro, se dirige ao pai e roga-lhe que ele adiantasse a legítima, a parte da herança que lhe cabia. Nós sabemos que a herança só pode ser considerada, assim com este nome, quando a pessoa morre. Porque durante a vida de um pai ou de uma mãe, eles estão no pleno uso dos seus bens, e somente metade do que eles têm nos pertence. Depois da morte, são divididos com os herdeiros. Torna-se herança, cabível, no caso, inventário. Estou trazendo essa parte técnica para figurar de que, ainda em vida, aquele jovem solicitou ao pai que ele adiantasse a parte que lhe caberia na herança. E o pai, prontamente, fez o inventário do que caberia e deu-lhe uma soma muito expressiva, mesmo sabendo que o filho não tinha maturidade para administrar tantos recursos, muito menos, porque na parábola não é dito o que é que o filho vai fazer com aqueles recursos. O jovem juntou todos os seus pertences pessoais, com a imensa fortuna que o pai lhe deu, e desapareceu no mundo em direção a um país distante, onde foi viver a sua existência, dissoluta, libertina, promíscua, vulgar. Ali, entre tabernas, vinhos, mulheres, meretrícios e lupanários os mais sórdidos, jogos, corridas de cavalo, tudo que era prazeroso para a época, ele dissipou a imensa fortuna até ser reduzido à miséria. E naquele país onde tinha fixado residência, eis que sobreveio uma época de vacas magras, miséria, pobreza, fome, seca, ausência de chuvas, a degradação do comércio. E aquele jovem, agora sem recursos, já amadurecendo pelos anos vividos, foi tomado de fome, de escassez e de carência de todas as coisas, inclusive o estritamente necessário para sobreviver. Então ele se dirigiu a um dos compatriotas a quem conhecia e solicitou por misericórdia um trabalho. E aquele homem, que era possuidor de muitas terras, mandou para uma das suas fazendas, onde havia criação de suínos e porcos. E ali na criação de porcos o empregou. Só que nas noites muito frias do inverno, ele notava de que quem era o responsável por alimentar os porcos fazia as bolotas, as alfarrobas, e dava a estes animais. Mas ele, segregado em uma casa, com outros serviços, não tinha condições sequer de comer as alfarrobas ou as vagens que eram fornecidas aos suínos. Então ele passava fome, vendo os porcos se alimentarem de maneira garbosa, de maneira abundante. Ele então faz a primeira crise existencial, jovem. Quantos servidores de meu pai, nesse instante estão em seus lares, em suas casinhas, com suas famílias, suas mulheres, seus filhos, e tem do bom e do melhor, porque meu pai sempre foi muito generoso para com os seus funcionários. E quanto a mim, padeço miséria e fome nesta região distante e inóspita. Ele pareceu cair em si. Então ele dirige uma prece ao alto e diz: eu vou voltar. Vou voltar ao regaço, ao aconchego do lar paterno. E vou pedir desculpas, vou pedir perdão ao meu pai, afirmando a ele: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Torna-me o menor dos teus funcionários. Me dá alguma coisa com que eu possa sobreviver. Então ele empreendeu a viagem de volta. E regressando, eis que a parábola sinteticamente diz que o pai o avistou à distância
e chamando os seus servos, foram até o rapaz, o acolheram, colocaram-lhe a manta púrpura, que significa um prestígio dentro da família, colocaram-lhe o punhal, que significa o símbolo do poder real, ou do poder daquela casa, deram-lhe umas alpercatas e o levaram para o acolhimento, para um ambiente quente, porque fazia frio. E o pai de imediato determinou aos seus servos: matai o novilho, mais cevado que tivermos, e fazei festa, porque meu filho voltou. E todos os servidores, que certamente naquela ocasião já eram outros, não tinham conhecido aquele filho pródigo, fizeram tudo que o seu amo, que o seu senhor determinou. Até que o filho mais velho, que já estava bem mais velho, no campo ficou sabendo da estranha movimentação na casa senhorial e procurou saber de um dos servos: mas o que é que está havendo? Que festa é essa? Teu irmão que estava perdido. Ele reapareceu e teu pai mandou matar a reis mais cevada, mais gorda, e vai fazer uma imensa festa. Teu irmão. Então o filho mais velho voltou imediatamente à casa senhorial, a ponto de encontrar uma festa, os bailados, a dança do ventre. Estamos fazendo uns acréscimos, claro, né? Baiano tem sempre que fazer um acréscimo na parábola. Eis que ele volta e encontra aquela festa, mas se dirige ao pai de maneira rancorosa e egoísta. Mas meu pai, o que é essa festa? Teu irmão. Teu irmão estava perdido. Foi reencontrado. Ele voltou, mas meu pai, este teu filho, não chama-o de irmão, este teu filho, dilapidou a própria parte da herança, foi embora, deixou-nos com imensa angústia e trabalho, dilapidou e destruiu todos os seus bens, e tu fazes uma festa quando ele volta? Para mim, nunca mataste nem a reis mais pobre e mais esquadra. Nunca mereci de ti uma festa ou um regozijo. Mas ele merece todo esse escarcéu. Ora, meu filho, disse o pai, ele é teu irmão. Estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. É natural que nos regozijemos, que nos rejubilemos, porque ele se achou outra vez. Essa é a parábola. Joana de Andes se vale dela praticamente todo o livro, O Despertar do Espírito, para fazer uma análise antropossócio-psicológica, espírita, cristã, dilatando além da escrita, da literalidade da parábola, para nos demonstrar sua profunda riqueza, o seu profundo valor íntimo, nos convidando, portanto, a reflexões muito profundas. Uma delas nos remete a perceber que na parábola, por incrível que pareça, tem o elemento materno. Quem é a esposa daquele homem? Quem é a mãe daqueles dois homens feitos? Os dois irmãos. Não há uma figura de mulher inserida na parábola. Isso nos chama a atenção. E o pai, mesmo sabendo de que o filho era imaturo, era verde, inexperiente, e ele tão experiente, tão vivido, por que é que ele facultou tamanho poder financeiro, tamanho poder de fogo monetário ao filho, para que ele fosse para o mundo viver a sua vida dissoluta sem dar-lhe uma nobre orientação espiritual, ética, comportamental para aquele filho? Por quê? Mais um terceiro porquê. Porque a atitude egoísta e rancorosa do filho mais velho? Será que ele não ambicionava que o pai morresse para depois desterrar o irmão mais novo? Muitos casos desses existem pelo mundo, em que o irmão inexperiente é desterrado de toda a fortuna por hábeis rábulas, por manipulações em tribunais, escamoteamento de documentos, falsificação de determinados papéis para justificar a riqueza de um em detrimento dos demais. E aquele homem volta. E por que o pai faz aquelas honras, aquelas homenagens àquele filho que era pródigo?
era gastador, que era perdulário. Tudo isso nos leva a profundas reflexões em torno da parábola, porque Joana de Ângeles, psicóloga, pedagoga, educadora, profunda do mundo espiritual, dirigir a nossa instituição, através do médium que ele é habitual há 75 anos, ela nos traz profundas reflexões, demoradas reflexões, para começarmos a cotejar. E se fôssemos também o filho pródigo, ou estivéssemos na personalidade paterna, ou do filho mais velho, qual seria a nossa conduta e o nosso comportamento diante daquela situação? Porque prodigalidade não está relacionado tão somente com dinheiro. Quantos bens espirituais o indivíduo vem abastecido, enriquecido para a terra, a fim de, como sementes generosas de mostardas lançadas em solo fértil, fazê-las multiplicar, a fim de matar a fome dos que estão esfaimados na terra. Existe muito mais fome de pão espiritual no planeta que de pão material. Porque o pão material ainda é um dos alimentos mais baratos com que pode ser adquirido por todas as pessoas, inclusive pelos miseráveis, pelos pobres, pelos abastados, pelos ricos, pelos bilionários. Entretanto, o pão espiritual escasseia em muitas almas que se sentem desprovidas e desnutridas de pão espiritual porque não querem amassar o trigo da dificuldade. Não querem ir ao forno das experiências. Não querem se submeter ao calor ardente que transforma a massa ainda imprestável para a alimentação no dadivoso pão de amanhã, se submetendo às correções que a vida tem. E por isso, muita gente viajando do país da infantilidade na experiência para o país da ilusão. É como se saísse do nada para lugar nenhum. Sempre acata o país da fantasia, que possa realizar os sonhos mais grosseiros, mais primitivos, mais primários do indivíduo, sem dar-se conta de fazer a imprescindível viagem para dentro. Somente quando o indivíduo viaja para dentro, que mergulha no continente desconhecido do eu, é que ele pode dar-se conta que a sua caminhada na Terra não é uma aventura, um passeio, não está em turismo, muito menos a piquenique. Ele está a trabalho. A Terra não é o local de pagamento. Nós não estamos na Terra para pagar nada. Porque a Terra é uma escola pública, uma escola divina, uma escola grátis. Ainda não foi privatizada, graças a Deus. E, portanto, nós não estamos aqui para pagar nada, porque o discurso pagar ainda é muito vinculado ao sofrimento, ao sadomasoquismo religioso que nos foi imposto pela intolerância religiosa da atualidade, pela teologia tradicional. Nós precisamos sair dessa vertente e admitir que estamos na Terra para ganhar experiência, ganhar maturidade, ganhar equilíbrio, bom senso, discernimento. A escola é gratuita. O único senão da escola terrestre são os próprios alunos, o corpo discente, que ainda não sabe se comportar e quando visitado pelas provações, a época dos testemunhos, dos testes, a época do Enem, a época do vestibular, o indivíduo se afasta horrorizado porque cabulou as aulas e não prestou atenção às matérias que foram ministradas pelos mestres e suspeitos da vida. Mas que mestres são esses? A dor, o sofrimento, a experiência, a lágrima, mas também o amor, o contato interpessoal, a intuição e todos os outros recursos pelos quais nos chegam as experiências e as lições da vida para que amadureçamos em direção à nossa plenitude. Eis que, de certa forma, os pródigos somos todos nós, que temos imensos recursos na mão e os dissipamos no despautério e na insanidade, desperdiçando os talentos divinos como aqueles três que receberam de um Senhor austero
nobre, mais reto e justo, determinados talentos para investirem no mercado em busca dos juros que pudessem lhe capitanear, lhe carrear mais valores. Aquele que havia recebido um só, com medo de lutar, por ser covarde, enterrou o talento no chão, aguardando o Senhor voltar para a respectiva prestação de contas. Quem ganhou 2, multiplicou 4. Quem ganhou 4, multiplicou e fez 8. Quando o Senhor voltou para a respectiva prestação de contas, eis que os 2 servos fiéis afirmaram: Senhor, me deste 4, eu te entrego 8. Bom servo, fiel e diligente, passa à intendência das grandes coisas que me cabem. O que ganhou 2, Senhor, eu te entrego 4, porque fui à luta, mesmo correndo o risco de perder. O Senhor também regozija-se e dá àquele homem prevalência sobre vários outros. Mas o servo imperfeito e preguiçoso, servo ocioso, arranca do solo o talento enterrado e devolve àquele homem: Senhor, estamos quites. Eu não perdi nada. Efetivamente, não perdeu nada. O que eu te dei, estás me devolvendo. Mas cadê os juros, a correção monetária deste talento? Não lutaste por ele, tive medo de perder. Medo. Como diz Joana de Ângeles num dos seus livros, Diretrizes para o Êxito, o medo é um dos maiores algozes da criatura humana. Aliás, já tinha sido diagnosticado pelo insuspeito psiquiatra cubano Emílio Mira e Lopes. Ao escrever nos anos 30 do século passado, quase há 90 anos atrás, o extraordinário livro que ele intitulou Os 4 Gigantes da Alma. E ele se refere à ira, ao amor, ao dever e ao medo. A Joana de Ângeles, em nossa opinião, é que faz a melhor digressão, a melhor análise, a melhor dissecação do medo, estabelecendo que nós somos dominados por 6 medos, 5 periféricos e 1 medo matriz. O medo matriz é o medo da morte, que ainda não conseguimos equacionar porque não temos a certeza trabalhada em nós da imortalidade. Será? Estamos sempre levantando esta interrogação. Será que tem alguma coisa depois do túmulo? E ficamos na dúvida e na inquietação. Os 5 medos periféricos é o medo de ficar velho, o medo de perder um afeto, o medo de adoecer, o medo de ficar pobre, o medo de ficar desempregado. Portanto, esses 5 medos periféricos são nutridos pelo medo da morte, que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo primitivo, vem trazer à Terra a ferramenta que pode extinguir este medo em definitivo, apontando que o indivíduo é um ser imortal, momentaneamente ergastulado no escafandro de ossos, a caminho do bangalô subterrâneo das células cansadas. Nossa fatalidade é o bem, e nossa destinação é o mundo espiritual. Estamos na Terra só de passagem. Aliás, como costuma dizer um amigo meu, tudo na Terra é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Adentramos o ônibus pela maternidade e saímos pela porta da frente, a porta do cemitério, mas não saímos da vida. Saímos apenas da roupa física, que se dissolve na química inorgânica do cemitério e da cripta vazia, onde vai sendo decomposto pelas células, pelas bactérias, fomentando outras vidas. Mas o ser que é essência, carregando o fardo das suas misérias, da sua desdita, o fadário das suas desgraças, o inventário das suas ações nobres e dignas, volita, gravita para o infinito como um pássaro de luz, que rompendo a gaiola de ossos, libera-se em direção aos céus de estonteante claridade. Eis porque a mensagem do cristianismo é sempre mensagem de vida, e de vida abundante. Paulo, sublime epístola e sob grande inspiração no momento que a escreveu, afirmaria: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu galardão? Mas que ela arrebate milhões de pessoas. E ontem,
Felizmente, no Brasil, atingimos 404 mil pessoas arrebatadas pelo coronavírus. Fique em nós, alguns de nós, a consolação de que todos estão vivos. As 404.200 vítimas do Covid-19 arrebatou do corpo. Apenas lhes tirou a indumentária física, dilacerando-lhes a caixa pulmonar, a contaminação e o cutelo destruidor. Mas todas elas estão vivas no plano espiritual, reclamando nesse instante a nossa compaixão, a nossa prece, a nossa intercessão através das rogativas sinceras que possam se achar no mundo causal para onde foram e quando refeitos voltarem na invisibilidade que lhes é própria para nos auxiliarem pelo pensamento. No fundo, eles estavam mortos, nós assim os considerávamos. E voltaram agora redivivos para nos trazer a mensagem de imortalidade que vislumbra, que emerge da doutrina de Jesus, 3 dias depois do Calvário, na sexta-feira da sua imorredora paixão, crucificado entre dimas e gestos, em escarmento a todos que tentassem ludibriar ou afrontar o poderio ilusório de Roma e o poder encastelado dos senhores do Sinédrio de Jerusalém, as raposas da casuística, eis que ele retorna ao frescor de um jardim, para dizer às mulheres que estavam surpreendidas com a sua aparição: a paz seja convosco. Não me toqueis, porque ainda não subi para o Pai. Ide aos meus irmãos e avisai a todos eles que eu os encontrarei a caminho de Jope. Numa residência, ele se materializa outra vez para continuar conversando durante 70 dias. Ele permaneceu materializado na terra, dialogando com os seus, a fim de lhes infundir ânimo, coragem, boa vontade, determinação para levarem a mensagem. Mas o que é que ele quis dizer sem palavras? Disse a vocês que venceria o túmulo. Olhe eu aqui. Se eu vencer o túmulo, todos vocês também vencerão, porque todos vós sois imortais. E nunca mais a sua mensagem foi esquecida. Das 36 parábolas, segundo Amélia Rodrigues, que ele contou, todas ficaram inesquecíveis. Algumas mais, outras menos. Mas elas são verdadeiras histórias, são contos, retratando momentos morais e lições profundas de ética, para que o indivíduo não tenha medo de viver a sua vilegiatura carnal. Nada pode nos ameaçar, porque somos criaturas, estamos sob as leis de Deus, e as leis de Deus são justas e são sábias, de modo que só nos acontece o que temos necessidade para o nosso processo evolutivo. Não cai uma folha da árvore, não seja pela vontade de Deus, e até o cabelo de vossas cabeças está contado. Ou seja, a lei tem uma matemática precisa que confere a cada um o fruto dos seus investimentos. Estamos incessantemente sob o caudaloso rio da lei de causa e efeito. Aquilo que plantamos no passado, remoto ou próximo, é aquilo que vamos colher na atualidade, que a nossa própria lavoura tecida, trabalhada em solo íntimo, solo fértil, solo bérrimo, onde ali lançamos as sementes das nossas desditas, que darão espinhos pontiagudos ferindo as nossas mãos, ou darão frutos sazonados e doces, matando a sede quando ela surgir abrasadora e cruel. Dessa maneira, Jesus vem nos conclamar há 2000 anos. A observação do seu fardo que é leve, do seu jugo é suave. Porque todas as vezes que nos aproximamos dele carregando as nossas dores, ele tem a capacidade de minimizá-las, não de retirá-las. Porque o fardo é nosso. Deveremos carregá-lo até o final,
carpindo as nossas dificuldades, mas ele alivia colocando uma almofada entre as nossas costas e a madeira que a machuca, para que a gente prossiga na estrada da evolução sem medo. Portanto, vencer o medo é de fundamental importância, descobrindo as raízes do medo que estão fundamentadas no instinto de conservação. Ninguém quer ser destruído. E por isso a gente tem medo do desemprego, da miséria, porque eu posso vir a morrer de fome. Se Deus alimenta todos os dias as aves, e só são aves, que não fiam, que não tecem, que não guardam, que não acumulam para o dia seguinte. E Deus veste os lírios do campo, dos pântanos e nas águas pútridas. E alimenta todos os animais, todos os dias com fartura de alimentos, sem que eles mesmos possam pedir, e a nós outros que somos os seres inteligentes da criação, conforme a questão 76, é o livro dos Espíritos. Então é preciso ter confiança. Mas ao lado da confiança é preciso o labor, o trabalho. Porque a lei do trabalho é para todos. Como diria Gabriela Mistral, a notável poetisa chilena, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, quando afirmou: tudo trabalha. Trabalha a abelha que coleta o mel e o pólen nas flores para levar a colmeia. Trabalha a formiga, que aproveita o dia ensolarado para carregar flores com os quais e folhas mortas com que faz determinadas substâncias nos depósitos subterrâneos. Trabalha o cupim na obscuridade. Trabalha a bactéria, trabalha a minhoca no solo. Em toda parte, nós temos a lei do trabalho indefectível regendo a nossa atuação no mundo. Por que é que só a criatura humana gosta do ócio, gosta da preguiça, da paralisação, a fim de que outros façam atividade? O filho pródigo pode ser qualquer um de nós. Portanto, compreendendo esse filho pródigo, nós compreendemos a necessidade de despertar o espírito. E de Allan Kardec para cá, esse fim do mês de abril, em que o Evangelho completou 157 anos. O Livro dos Espíritos, 164. E estamos no dia que evoca o grande trabalhador da doutrina espírita, Eurípides Barçanufo, quando nasceu na cidade de Sacramento, aliás, renasceu em Sacramento, a 1º de maio de 1880, 13º filho de Dona Meca e de seu Mojico, e desencarnaria a 1º de novembro de 1918, aos 38 anos de idade, vítima de gripe espanhola, da febre influenza. Eurípides foi o abençoado arauto da nova era, o apóstolo da mediunidade. E no livro que sua sobrinha neta escreveu, Egorina Cunha, há uma nota de rodapé já quase no final do livro, em que Chico Xavier revisou o livro e autorizou a publicação com as informações que estava ali, acrescentando algumas, e disse numa nota profundamente comovedora: Egorina, biografar Eurípides, biografar Jesus. Porque a vida apostolar deste homem inteiramente, missionário da mediunidade, pedagogo e educador por excelência, há muito nos comoveu quando, em 1999, 22 anos atrás, nós estivemos em Sacramento, para uma visita com 50 amigos aqui da Bahia em um ônibus de excursão. E adentramos o Colégio Allan Kardec, que ele fundou em dezembro de 1907. Estivemos na sua residência e visitamos o colégio, a sala onde o venerando mestre se sentava. Os companheiros permitiram-me sentar na mesma cadeira onde ele lecionava, de uma mesa muito ampla para o alunado à sua frente. Aquilo deu-me uma emoção indescritível que trago na memória até hoje. Ele era o filho querido de Dona Meca. Desistiu de ir para o Rio de Janeiro cursar medicina quando a mãe desmaiou, no dia que ele estava embarcando. Ele então recolheu a mala na estação, voltou para casa, desfez as malas e nunca mais comentou o assunto. A mãe ficou com uma certa frustração, porque gostaria de ter um filho médico. Ela era uma mulher muito doente.
Mas o maior problema dela eram as obsessões, eram as problemáticas espirituais que o filho conseguiu curá-la. E ela teve uma vida longeva a ponto de sobreviver ao próprio filho, a quem sepultou no dia em que ele desencarnou, no dia seguinte que ele foi sepultado. Dia 2, o corpo de Eurípides foi sepultado em Sacramento. Dessa maneira a gente vai compreendendo a beleza de se conhecer, de despertar a alma para essas novas expressões dos nossos dias. Toda parte é um cântico de esperança. Mas nós estamos vivendo uma época de pandemia, sem sombra de dúvida. Estamos na grande transição planetária. A ferramenta da transição planetária chama-se Covid-19. Arrebatando já mais de 3 milhões. Já contaminou mais de 150 milhões de pessoas na Terra. Nós temos no Brasil quase 3 milhões de curados, 404.200 desencarnados. Mas ela não pode destruir a humanidade inteira. Dia a dia, a ciência vitoriosa dos nossos laboratórios oferta-lhe uma resposta. Oferta-lhe uma diminuição. Já temos quase 10 a 12 vacinas, outras tantas sendo preparadas. E quanto mais as pessoas se vacinam, menos ocorrências. Não só no Brasil, como também na Índia, que vai ser socorrida pela comunidade internacional. Nós precisamos despertar em espírito para uma nova realidade. A era do espírito, como disse Emmanuel. O futuro pertence ao espírito. Portanto, a ciência materialista investiga o átomo, descobre energia. Investiga a energia, descobre a centelha espiritual, o psiquismo, que governa a energia e administra a matéria, nos fazendo trabalhar o périplo, a experimentação reencarnatória na Terra, a fim de adquirir a plenitude ao qual estamos fadados. Despertar o espírito é sair deste estado torporoso, em que o indivíduo deixa de investir na sua evolução psíquica para apenas se tornar refém, se tornar empreiteiro do materialismo que constrói os edifícios transitórios que todos os dias tombam na Terra. O edifício da cultura passageira, o edifício da filosofia barata, o edifício das escritas vulgares, quando é preciso investir no aculturamento da alma. Mas o que é que eu estou fazendo com o ser espiritual que eu sou? Que bagagem eu estou acumulando dentro de minha alma para a viagem? Quando eu atravessar a alfândega do mundo espiritual, o que é que eu tenho nas mãos para apresentar ao divino amicultor, ao divino amigo? Ele que nos envia nós todos até com a tarefa dentro da família, dentro da sociedade, da comunidade, do Estado, do mundo. Temos que apresentar algum resultado das nossas ações, porque nunca nos faltou recurso. O Senhor nunca dá uma tarefa a um filho sem lhe dar as condições de realizar esta tarefa. Nunca somos barcos à deriva. Nunca estamos abandonados no mar encarpelado das próprias experiências, nem dos tormentos alheios. E tudo que nos acontece, desde que não seja a imprudência que nós cometemos ou o suicídio deliberado, tem uma razão de ser prevista pela lei de causa e efeito. Através daquele fenômeno trágico ou não, nos prepara, nos amadurece, nos aperfeiçoa e nos lapida. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com aquele menino jovem. Aquele jovem filho do homem, da parábola. Ele queria viver as suas experiências, a rotina da fazenda já não lhe preenchia os anseios. Então ele foi para o mundo, ele foi buscar novas experiências, mas como era imaturo, como era inexperiente e infantil, ele preferiu o gozo, ele preferiu a distribuição da riqueza, a aquisição de coisas que são transitórias, que são passageiras. Mas isso também tem o valor de amadurecimento do ser. Quando ele se descobriu na dor, na miséria, ele percebeu que era necessário perdoar-se, entregar a si mesmo o perdão do seu equívoco. Ele não sabia o que estava fazendo. E depois
reencetar o caminho de volta. Será sempre assim. Todas as vezes que nos afastarmos de Deus, chega o momento em que sentimos ausência do Pai. E a imensa saudade de Deus nos constrange, nos obriga a refazer o caminho de volta, retornando aos braços paternos para dizer: errei, Pai, equivoquei, pequei, errei o alvo contra ti e contra Deus, e venho pedir que me utilize em tua fazenda, na atividade mais modesta que tiveres. Não precisa nem me considerar mais filho, mas o Pai é todo misericordioso. A fazenda é o universo. O dono da fazenda, Deus. Os 2 filhos são símbolos de toda a humanidade, hoje espalhada por 8 bilhões de pessoas na Terra. E as nossas ilusões estão em cada esquina. O jogo fugaz, as sensações materiais, o estômago, a glutonaria, a alcoofilia, a toxicomania, a sexolatria e tantas outras expressões de prazer fugidio, arrebatadores, até que o indivíduo dá-se conta de que está sorvendo água do mar. Quanto mais bebe, mais sede tem. Finalmente, ele se recorda da fonte da água viva que ficou na fazenda do Pai. Ele então empreende, esfaimado e sedento, o caminho de volta. Nesse caminho ele vai recapitulando, revendo as passagens, revendo as estações da sua vida para um novo recomeço. Reconhece onde errou, onde se equivocou. Ali ele se admite na propositura do acerto. E quando chega, ele é recebido com misericórdia. Estava perdido, foi achado. Estava morto em si mesmo, era um defunto, era um cadáver que respirava. E voltou à vida espiritual. Agora ele vai marchar para a compreensão, junto com os seus. E aprender de que nunca poderemos nos apartar do Pai. O problema é no dia que o Pai resolver se apartar da gente. Tem muita gente que me diz, mas eu não creio em Deus. E eu sempre respondo, mas isso não tem o menor problema. Como não tem problema? Tem não. Você não crê em Deus, não dá problema nenhum. Vai dar problema no dia que Deus não crê mais em você. Aí você realmente vai ter muito problema. Mas enquanto você não acreditar nele, ele está pouco se preocupando com isso. Porque pouco a pouco você vai encontrando o próximo, si mesmo, em fatos naturais do mundo. Observe uma flor que desabrocha. Observe a estrela que cintila. O pássaro que gorjeia no galho da laranjeira. Eu aqui evoco o nosso encerramento. Uma história que Neo Lúcio contaria num dos seus livros. Eis que um caravaneiro que andava pelo deserto vendendo camelos era muito rico, que tinha manadas imensas de dromedários e camelos. E um dos seus servos, que tomava conta dos camelos, era devoto, acreditava piamente em Deus, mas não seu chefe. Era materialista e acreditava apenas no dinheiro que ganhava da venda dos animais. Todas as noites, aquele rico senhor via o seu servo passar na frente de sua tenda, à noite, e se dirigindo a uma areia, a uma duna do deserto, colocava-se de pé, de joelhos, e orava em gratidão. Até que um dia este senhor mandou chamá-lo e disse, tu acreditas realmente que existe Deus? Acredito, Senhor. Mas eu não. O meu Deus está aqui nessas burras, nesses sacos, onde tilintam moedas de ouro e de prata. Este é o meu Deus. É somente a eles a quem eu me ajoelho para contá-los. E tu? Cada noite vai para aquela duna, para aquela montanha, para aquela pedra e ora para um Deus que não te ajuda. Vê a tua condição miserável. Eu sou possuidor de camelos, tenho imensa riqueza e tu és o meu servo pobre. Mesmo assim, eu confio em Deus e acredito nele. E como tu podes me provar que Deus existe? O homenzinho que parecia pobre de recursos materiais, mas era rico de inspiração, sentou-se na frente do Senhor e disse, Senhor,
Quando tu recebes uma carta, como sabes de quem veio? Coisa mais lógica, a assinatura do remetente me diz quem mandou. Senhor, quando compras uma joia cara, um bracelete para dares às tuas filhas, às tuas mulheres, de onde podes averiguar a procedência destas joias? Pela marca do ourives. Determinada cidade trabalha com pérolas, o outro trabalha com rubis, cidades que são especialistas em diamantes e brilhantes. Pela confecção eu sei quem foi o artesão de tal peça. Meu Senhor, e pela manhã, quando abres a tua tenda que vê pegadas por ali, como sabes que foi um lince, que foi uma hiena, que foi um leão ou foi um cachorro do mato? Ora, o tamanho da pegada, eu sei diferenciar a pegada de uma leoa, de um tigre, de uma onça parda, de um animal de grande porte, de uma hiena que tenha me visitado à noite sem me ferir. Mas onde queres chegar? O homem chama o seu senhor, que era noite. Eles sobem a uma duna ali perto. O pobre escravo contempla o céu salpicado de estrelas, de pirilampos que trebeluzem no infinito. Afirma em lágrimas: ó Senhor, estes pirilampos não podem ter sido feitos por mãos humanas. Só Deus é que fez as estrelas. O rico Senhor observa a vastidão da Via Láctea, se deslumbra com a beleza naqueles dias sem claridade artificial que empana a visão. Ajoelhou-se, junto com seu servo, orou também. E talvez ele tenha dito, entre lágrimas e entre as emoções que lhe arrebentavam do coração: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste, Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres, miseráveis cegos que fugimos desta luz que nos elevas, nossa oração rasga, rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, vem. Retifica-nos o passo, essa estrada corrigida, e sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tuas bênçãos, nos consola, que nos levanta, a tua doutrina santa, vibre pura, vive em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, de sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te, tempo augusto, venerando e sacrossanto do próprio coração. Muito obrigada. Muito obrigada, Marcel, por essa palestra maravilhosa, mais uma que você me emociona. E vamos aproveitar os minutinhos que nós temos com você aqui agora para te fazer algumas perguntas. Você poderia falar para a gente um pouco sobre o movimento Você e a Paz, que nos deixou curiosos aqui? É a sigla que identifica o movimento Você e a Paz. Foi criado há 23 anos por Divaldo Pereira Franco, quando ele completou 70 anos de idade. Ele, aos 70 anos de idade, está com 93, ele fez uma reflexão sobre a sua própria vida e ele descobriu que poderia fazer mais. Então ele chamou um amigo chamado Luiz Pimenta, lá de Salvador, e disse a Pimenta que tinha interesse em criar um movimento que falasse sobre a paz sem tintas religiosas ou tintas políticas.
E Pimenta perguntou como seria isso. Seria uma caminhada pelas ruas? E Divaldo disse, não. Porque se a gente caminhar pela rua, nós estaremos em paz, mas as ambulâncias, o carro da polícia estará em guerra, porque todo mundo está querendo passar e a gente está no meio da rua atrapalhando. Então, a gente quer fazer um movimento que seja numa praça, um logradouro público. A gente reúne ali quem deseja falar de paz e fala de paz sem conotação espírita. Aí o movimento nasceu no Campo Grande, a Praça Central de Salvador, em 1998, dezembro, no dia 19, perto do Natal. E cerca de 2 anos depois, um vereador de Salvador apresentou na Câmara de Salvador um projeto de lei considerando o dia 19 de dezembro, Dia Municipal de Você e a Paz. Então, é um movimento que a gente faz sempre em praça pública, nunca dentro de casas espíritas. No máximo, se estiver chovendo, você pode fazer debaixo de um telheiro, você pode fazer debaixo de uma concha, razões de proteger as pessoas da chuva. Mas o ideal sempre é ser numa praia, é ser num coreto, numa arquibancada. Os últimos em Salvador, em 2019, que foi o último, 2020 foi virtual, nós tivemos 38 mil pessoas na Praça do Campo Grande. Nossa. Ano passado, com a participação de Carlinhos Brau e Ivete Sangalo, virtualmente, nós tivemos 25 mil pessoas acessando. Mais de 60 mil assistiram. Então, todos os anos é realizado em vários lugares do mundo. Eu já fiz com o Divaldo em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, já fizemos em vários lugares da Bahia, já fizemos em São Luís do Maranhão, aqui em Salvador eu vou com ele todas as praças. Isso eu participo desde a primeira, como ouvinte, até o dia que ele me selecionou para falar 15 minutos antes dele. É como se eu fosse um batedor. Eu falo, eu sou o soldado que falo antes do general. Que legal, Marcel. Marcel, me diz uma coisa, você é de berço espírita? Não, não nasci em berço espírita. Minha mãe é católica, meu pai era sem religião. Nasci na cidade de Juazeiro, norte da Bahia. E aos 16 anos de idade, já vivendo desde os 4 anos de idade, fenômenos mediúnicos dentro de casa que levaram minha mãe e meu pai à exaustão. Então, eu fui conduzido aos 16 anos de idade a uma casa espírita, onde a mediunidade se me desdobrou naturalmente e eu passei a atuar. Então, dei ao espiritismo metade de minha adolescência, toda a minha mocidade, toda a minha madureza e provavelmente darei até minha velhice, até quando a divindade carimbar meu passaporte, determinando meu egresso ao país da luz. Que benção, quer dizer que você deu trabalho aos seus pais? Por causa dos fenômenos mediúnicos dentro de casa. Este ano, em novembro deste ano, 2021, estou completando 40 anos de pregação espírita ininterrupta. Então, a mediunidade se me abriu muito cedo na infância e eu fiquei sem compreensão dos fenômenos. E minha mãe, muito católica, mas uma alma extremamente generosa, já 8 anos no mundo espiritual, é que me socorria nas noites das agonias, quando os espíritos investiam contra meu psiquismo e criando situações muito embaraçosas dentro de casa, era no quarto dela, sob a tutela dela, que eu encontrava acolhimento, e isso criava uma barreira entre eu e as entidades, que me dava uma certa tranquilidade. Portanto, ela foi a minha mestra, a maior psicóloga e minha maior educadora. Marcel, falar de mãe emociona, né? Falar de mãe emociona. O que eu queria te falar é o seguinte, que você, com essa mediunidade, tem nos ajudado muito aqui em Vitória do Espírito Santo, né? Vila Velha, na Grande Vitória, porque eu tenho diversos amigos aqui na FABEM que gostariam de falar a mesma coisa para você que eu vou falar agora. A gente aguarda todas as manhãs as mensagens da Marta e parece que ela sabe o que está passando com a gente, porque quando a gente lê, parece que ela escreveu para a gente. Tem determinados dias que não é possível. Parece que a Marta estava sabendo o que estava me acontecendo. Então, a gente gostaria, primeiramente, de te agradecer, né? E saber um pouco sobre a benfeitora. O que você poderia nos contar sobre ela? O primeiro contato com o espírito Marta foi em março de 1983,
quando ela me surgiu pela manhã, amanhã de segunda-feira, eu me preparava para ir para o colégio lecionar. Eu já era professor à época, muito jovem, tinha 19 anos de idade, mas já lecionava desde os 16, e esse espírito me surgiu, e eu achei tão curioso ver aquele rosto que me pareceu tão familiar, e ela então me disse: ficarei contigo a partir de hoje até a tua desencarnação. Nunca mais iremos nos separar. E realmente ela nunca mais se separou, me orientando diariamente. Depois ela foi fazendo algumas identificações e me mostrou uma reencarnação que tivemos em Lisboa, no século XV, quando ela foi minha mãe, ali reencarnada na capital de Portugal. Já me indicou o local, a rua em Lisboa, onde poderia existir ainda os restos, os escombros de nossa antiga residência, de 1475, época em que nós estávamos reencarnados. Ela foi bailarina, cantora e atriz de um grande circo em Portugal. Eu trabalhava no circo, montando o circo. Eu não tinha talento. Ela sempre me disse: você me deu muito trabalho naquela reencarnação, porque ela era grande artista do circo, mas eu não tinha talento. Então eu ia na frente carregando os búfalos, os animais, puxando carroças para montar o circo. Mas minha mãe era a principal atriz do circo. Então, daí em diante, ela vem me lapidando para ver se eu desponto algum talento. Então, ela passou a escrever, há 2 anos atrás, essas mensagens diárias, inicialmente todos os dias. Mas como eu viajo muito para fazer palestra, às vezes sábado e domingo eu estou dentro de um avião, estou numa rodoviária, não tenho condições de parar para atendê-la, porque estou em trânsito. Ela, então, resolveu deixar as mensagens de segunda a sexta. E ontem, ela escreve a última na sexta-feira, nem hoje sábado, nem amanhã, agora só segunda-feira, nós atingimos 488 mensagens. Ela me informou que vamos a 1000. Ela está autorizada a produzir 1000 mensagens. Então, cada manhã, ela me dita um texto entre 5 e 5 e meia da manhã que me surpreende, porque eu nunca sei antecipadamente, no dia anterior, o que ela vai psicografar no dia seguinte. Portanto, eu não sei absolutamente nada que ela vai escrever segunda-feira. Eu apenas entro em transe às 5h20, 5h30, ela escreve o texto, praticamente me desliga da matéria, ela mesma digita, depois eu faço a correção com um revisor que mora em Salvador. Quando está na formatação, ela aprecia, no final, ela autoriza a publicação. E muitas vezes, mesmo com todo cuidado, sai uma palavrinha ou outra equivocada. É natural por causa do corretor do aparelho, do smartphone, que às vezes insere uma palavra divergente daquela que a gente deseja. Mas eu aplico um passe no smartphone, eu oro pelo bichinho, para ver se o coitado diminui um pouco a obsessão dele, né, do smartphone, e aí ele começa a dar um jeitinho de entrar na linha. Então, ele tem nos ajudado agora, porque eu vou melhorando o dicionário. Então, são mensagens que ela vai meditando, e cada dia ela aborda um assunto diferente. Eu ainda não vi 2 abordagens sobre o mesmo assunto. Ela sempre aborda. E eu fico impressionado como é que ela vê tanto isso. Então, ela tem me desdobrado nos últimos 15 dias, algumas noites, para acompanhá-la no mundo espiritual em atividades. Recordo que há cerca de 20 dias atrás, ela me levou a um hospital de campanha aqui no Brasil, onde eu contemplei 2.000 pessoas desencarnadas de Covid. Então, um gigantesco hospital com 2.000 leitos, onde as pessoas estão sendo assistidas. Foi muito comovente a visita, porque eu andava atrás dela e quando nós passamos em um leito tinha uma senhora afrodescendente, velhinha, que morreu de Covid. E a mulher fez um gesto com a mão chamando Marta. Marta parou, estava andando, foi até a senhora e a senhora deu a ela um bilhete, um pedaço de papel amassado na mão. A senhora pode ler? Aí Marta desdobrou e leu, era o nome de parentes na terra. Então a senhora disse assim: minha filha, se você é médica e puder, escreve a meus parentes dizendo que eu estou hospitalizada. Não sei quando é que vou sair desse hospital. Dê notícia a eles que quando eu ficar boa eu volto para casa. Naquela manhã ela voltou para o corpo e me ditou uma das mensagens mais comovedoras de todas. Ela falando do jovem e da relação com o idoso. Eu fiquei comovido com a mensagem, porque ela também chorou, a benfeitora. Então, isso me emocionou. E me mostrou outro cenário. Então, cada noite,
ela me dita a mensagem. Uma das últimas agora, ela me ditou, e quando terminou, ela me disse: eu estou fazendo essa página em homenagem a Leon Denis, porque essa madrugada tivemos um encontro aqui no mundo espiritual com 2.000 espíritos que se reuniram para ouvir Leon Denis sobre o momento da transição e da Covid. E depois da palestra eu fiquei tão comovida com o que Denis disse que escrevi essa página em homenagem a ele. Que lindo, Marcel, que lindo. E, Marcel, você pode me contar um pouquinho sobre um acontecimento seu na Alemanha, na Europa, eu acho que na Alemanha, de uma palestra que você fez e que me parece que você não sabia falar alemão, era isso? Eu tive um desdobramento pouco antes de visitar a Alemanha, em 2015, quando eu fui a 14 países da Europa. Passei 22 dias fazendo palestras diariamente em países ou cidades diferentes. Raramente eu ficava 2 dias no mesmo país. Eu passei por uma cidade alemã, Rom, também uma outra, e nessa grande cidade alemã, uma grande metrópole alemã, 15 dias antes de viajar, ela me desdobrou. Me levou para essa cidade e eu me vi caminhando pela mesma rua que eu caminharia 15 dias depois para atingir o Centro Espírita de Maria Jaquelé, a minha anfitriã lá na Europa. Então, quando eu caminhava pelas ruas, eu via vários alemães vindo ao meu encontro. Eles me atravessavam, como se os corpos pudessem atravessar um ao outro. E aí eu fui para um local e ela começou a fazer uma palestra em alemão. Ela me tomou e fez a palestra em transe. Eu sou médium também no mundo espiritual. Nós somos médios também no além. Ela tomou meu perispírito e fez a palestra em alemão. Quando ela desincorporou, eu entendi a palestra, mas eu não sabia nada do que ela tinha falado. Então eu perguntei a ela: a senhora fez a palestra em alemão? Ela disse: fiz. Eu disse: mas como é que consegue? Porque eu já vivi na Alemanha. Você não. Mas eu tive que utilizar seu perispírito para me materializar perante os outros, para que os outros pudessem me enxergar. Então, daqui a 15 dias você estará aqui, em Alemanha, e vai proferir palestra nesse grupo espírita, com tradução para o alemão. Por isso eu já lhe trouxe para ter contato com os espíritos reencarnados, também em desdobramento esta noite. Em outra ocasião, ela me levou para o Iraque, onde eu fiz uma palestra para iraquianos acompanhado de Divaldo. Divaldo já estava lá lendo o Evangelho. Quando eu cheguei, eu fiz a palestra. Então, um instrutor árabe fez a tradução do português para o árabe. E os iraquianos desencarnados puderam entender o que eu estava falando acerca de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela tem me oportunizado algumas vivências no mundo espiritual em desdobramento muito curiosas, que eu acumulo como heranças de luz, a fim de arrancar o meu espírito ainda em sombras. Sim, e o interessante, Marcel, é que a Marta, todos nós que convivemos com as mensagens diariamente, a gente percebe isso. É uma mãe, assim, é muito espírito de uma mãe, de uma pessoa com muito sentimento maternal. É rigorosa, porém muito amorosa. Então, é como se ela estivesse puxando a orelha mesmo. Tipo assim, você vai continuar fazendo isso? É isso mesmo que você quer para a sua vida? É essa sensação que a gente tem quando a gente lê a Marta. Ela passa isso. Então, você vai continuar nessas encarnações inúteis? É isso mesmo que você quer? Olha como é que é a história. Olha como vem acontecendo a história no planeta. Você vai continuar nessa brincadeira aí? Chega, né? Mas aí vem e fala de Jesus, fala do caminho, mostra sempre o mestre. É uma coisa maravilhosa. Ela me passa sempre a sensação de falar com austeridade, mas com Sim, amor. sim. O amor, quando junto com a austeridade, gera um clima de equilíbrio. Houve uma noite dessas, há 30 dias atrás, que eu peguei 3 atividades seguidas. Por um erro na minha agenda, eu coloquei uma atividade de 6 às 7, de 7 às 8, de 8 às 9. Aí fazer palestra 3 vezes seguidas, sem qualquer intervalo, assuntos diferentes, na terceira vez eu estava completamente esgotado. Mas ela inspirou em respeito às pessoas que precisavam ouvir o tema da noite. Mas quando acabou às 9 horas, ela então me chamou a atenção. Nunca mais faça isso, meu filho.
porque eu preciso de você em equilíbrio para atuar. Quando você coloca 3 compromissos um atrás do outro, você esgota toda a energia mental. E eu fico sem poder de atuação no seu campo sensório. Nunca mais faça isso. No máximo 2 atividades por dia, com intervalo de várias horas, de modo que você recupere a energia e esteja em condições de ventilar outro assunto sobre a minha inspiração. Aí eu percebi como se fosse uma austeridade, uma advertência de mãe, que me chamou a atenção para não ir com muita voracidade ao prato. Que incrível, né? Que incrível isso. Marcel, meu querido, eu quero te agradecer, a Fabem quer te agradecer, todos nós que estamos aqui queremos muito te agradecer, porque sabemos que sua agenda é cheia, né? Mas você arrumou um tempo para nós e que você retorne a Fabem. Eu sei que você já tem um novo compromisso de estudo, né? Já tem uma reunião te aguardando de estudo, não é isso? Eu já Então, acabei de ver o recado aqui do presidente da pois é. federação, Sandro Crispim, perguntando se entra que hora. Já, já. Peixinho, André Peixinho vai estar lá também? Não, esse Peixinho não participa. Agora Peixinho está descansando depois de Tá descansando. 12 anos como presidente. Agora É. Peixinho tem o direito de um sábado à tarde ficar em casa. Ficar em casa. Então, muito obrigado, querido. Volte sempre a Fabem. Obrigado por essas elucidações maravilhosas dessa tarde sobre o despertar do espírito, ok? E depois eu te envio o YouTube. Agradeço a nossa Fátima Rocha, nossa dirigente, gestora muito digna e generosa, aos companheiros do FABEM, às mais de 60 pessoas que estão nos acompanhando aqui por essa sala, pelos outros canais. Formulo a todos votos de paz, de muita harmonia e que o Senhor nos abençoe perenemente. Até a vista. Até a vista. Gostaria de chamar a Sueli para a nossa prece. Querido e amado Pai, nestes momentos maravilhosos em que passamos, ouvindo as Tuas verdades, nós queremos Te agradecer e temos tanto a Te agradecer. Vamos começar por esse irmão generoso que nos proporcionou momentos de reflexão, momentos de conexão contigo, meu Pai. Queremos te agradecer pelo nosso irmão Jesus e por todos os irmãos a que nos permitiu enviar, a fim de que possamos ser melhores a cada dia. Queremos te agradecer por termos acordado, por termos nos conectado com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, a fim de promover a paz, o progresso e a harmonia. Queremos te agradecer pela saúde do corpo físico, queremos te agradecer pelo trabalho que nos dignifica, pela perseverança que nos impulsiona, apesar das críticas, apesar das desavenças, a promover, Senhor, a paz. Senhor, nós te amamos. Nós estamos desejando o tempo todo a tua presença. Nós rogamos vossas bênçãos sobre todos nós, mas principalmente para os doentes, Senhor. Os doentes da alma, os doentes que ainda se encontram na escuridão, na ignorância, os doentes do corpo físico, Senhor.
os doentes carentes, Senhor. Carentes de carinho, carentes de atenção, carentes de sabedoria. Senhor, não vou esquecer dos jovens e das crianças. Que eles tenham, Senhor, a sua ajuda, o vosso envolvimento direto, a todo instante, para que não fraquejes, para que desperte, para que ouçam verdades, para que vejam verdades, e que a ilusão, Senhor, se extinga dos seus olhos, dos seus sentimentos. Obrigada, Pai amoroso, por tantas coisas maravilhosas que a todos os instantes nos fornece, nos impulsiona para chegarmos mais pertinho de Ti e sermos melhores trabalhadores. Obrigada, Senhor. Obrigada. Assim seja.